Então vamos lá, bom dia, vamos dar continuação, né, gente, aos sistemas do corpo humano, certo? Vou estar abrindo aqui, colocando aqui a aula para vocês poderem estar acompanhando. Estão conseguindo verificar aí o slide, gente? Hoje nós vamos estudar o sistema linfático. O sistema linfático ele é responsável pelo retorno do líquido dos tecidos em excesso, de volta para a corrente sanguínea. Então, o sistema linfático ele é responsável, né, pelo líquido que passa no tecido pela corrente sanguínea. É uma via alternativa de drenagem que auxilia no sistema venoso e no sistema imune, através dos linfonodos. Os vasos linfáticos que retiram o líquido extra das células e dos capilares acumulados durante o dia, o processo de nutrição celular. Por não ser um sistema fechado e não ter uma bomba central, o linfa depende exclusivamente da ação dos agentes internos para poder circular. Então, nós precisamos, né, do sistema linfático para poder que tenha líquido no nosso corpo humano, né? Os componentes são capilar linfático, vasos linfáticos, o linfa e os linfonodos. O linfa é um líquido aquoso que é derivado do plasma do sanguíneo, né, presente entre as células. Ao entrar no capilar linfático, ele recebe o nome de linfa. Apresenta uma coloração límpida e cristalina e tem sua composição de 96% da água e 4% dos elementos como sódio, CO2, glicose, linfócitos, macrófagos, lipídios, bactérias e fragmentos celulares. Os linfonodos, né? Eles são pequenos órgãos, esses aqui, ó, gente. São os órgãozinhos perfurados, né, que passam pelos canais, responsável pela filtração do linfa e eliminação dos corpos estranhos, bactérias e vírus. Ou seja, quando entra uma bactéria, ou um vírus, ou um micro-organismo no nosso corpo, para a gente pegar uma doença, são os linfonodos que expulsam essa bactéria de dentro do nosso corpo, é através dele, tá? O linfa em seu caminho para o coração circula pelo interior desses linfonodos para que partículas sejam fagocitadas pelos linfócitos e macrófagos. Então, se perguntar lá, né? Quem é o responsável por expulsar os corpos estranhos, como vírus e bactérias? São os linfonodos, eles que são responsáveis por expulsar as bactérias, vírus do nosso corpo, tá certo, gente? Aí temos as células dos capilares, que são unidas entre uma célula e outra. Então, temos aqui, ó, a região dos capilares, né? E, por exemplo, se entra aqui no nosso corpo um capilar, na nossa veia, nas nossas artérias, no sistema ártico circulatório, alguma bactéria, micro-organismo, o linfonodo vai o quê? Expulsar e colocar para fora, certo? O baço também faz parte do sistema linfático. O que é o baço? Possui uma grande quantidade de macrófagos que, através da fagocitose, destroem os micróbios. Então, o baço, né, vai, através da fagocitose, que é um sistema que ocorre, vai destruir os micróbios do nosso corpo. Ele vai limpar através do sangue. Temos também as tonsilas palatinas, né? Que elas servem como respostas imunológicas, né? Para poder expulsar os corpos estranhos.
Temos também o timo. O que é o timo? É um órgão localizado atrás do externo dos pulmões, né, que seu papel é distribuir linfócitos e produz hormônios para manutenção. Após a puberdade, né, o órgão atrofia, mas continua a exercer sua função protetora e a produção complementar de anticorpos. Então, o que eu preciso que vocês saibam do sistema linfático? Sistema linfático, professor, o que é? Vai ter os linfonodos que vai o quê? Proteger o seu organismo contra as bactérias, contra os micro-organismos para expulsar, contra os corpos estranhos, para eles não se alojarem no nosso corpo, certo? Então, nós temos o sistema respiratório. O que é o sistema respiratório? Fala da respiração, por onde a gente respira. A respiração é uma característica fundamental para os seres vivos. Consiste na absorção de oxigênio, né, e eliminação de dióxido de carbono. Ou seja, a gente vai inspirar, né, absorver oxigênio e eliminar dióxido de carbono. Então, quando você respira, você está absorvendo oxigênio e você está eliminando dióxido de carbono. É um processo contínuo que todos já devem, todos os processos químicos do corpo dependem do oxigênio. A função do sistema respiratório é proporcionar ao organismo uma troca de gases entre o ar atmosférico e o sangue, garantindo assim uma concentração contínua de oxigênio no organismo, como via de eliminação de gases residuais, resultantes das reações metabólicas. A respiração pode ser dividida em 2 tipos. Quais são os tipos de respiração? Ventilação e hematose. Ventilação é o processo mecânico, né, de mobilização do ar para dentro e para fora dos pulmões, chamado de inspiração e expiração. Então, esse processo, né, que a gente inspira, expira, expira. Quando a gente puxa o ar e solta o ar. Acho que todo mundo já fez isso na vida, né? Então, esse processo de colocar o ar para dentro do pulmão e para fora do pulmão, o nome é ventilação. Aí temos também a hematose, que é um processo químico de difusão de oxigênio, dióxido de carbono, entre os alvéolos e o sangue nos pulmões. Então, esse processo químico de oxigênio e dióxido de carbono entre os alvéolos e o sangue nos pulmões é chamado de hematose. Mas a respiração principal que nós temos é inspiração e expiração, que se chama ventilação, que é quando você coloca o ar para dentro e para fora do pulmão. Quais são os componentes do nosso sistema respiratório? Cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios principais, brônquios lombares, brônquios segmentares, pulmões, bronquíolos e alvéolos. Então, esses são os componentes do sistema respiratório. Se pergunta lá, cite 2 componentes do sistema respiratório. Você vai lembrar cavidade nasal, faringe, laringe. Esses são os principais, tá, meus amores? Cavidade nasal. O que é a cavidade nasal? O nariz é uma saliência localizada na região central da face, né? No meio. Possui 2 aberturas, né? A narina direita e a narina esquerda, que são esses buraquinhos que nós temos. Essa cavidade. A faringe é comum ao sistema digestório e respiratório. Sua parede é composta de músculos e revestida de túnica mucosa. Apresenta 3 porções anatômicas. Então, quais são as porções da faringe? A laringe, né, que é um tubo localizado anteriormente no corpo, do pescoço, né, que é formado pela tireoide, cricoide, epiglótica e menores, entre a faringe e a traqueia.
A entrada da laringe vai se chamar glote. Não sei se vocês sabem, quando vocês comem aí e se engasgaram, alguém já se engasgou com algum alimento, o nome que chama é glote, que fica, por exemplo, aqui no nosso pescoço e entope. Então, esses são glote. E também temos duas pregas vocais, né? Cordas vocais, que é responsável pela nossa voz. Certo? Acima do glote tem a lingueta, que é uma cartilagem denominada epiglote, que funciona como válvula. E também é uma porta para o pulmão, certo? Aí tem a traqueia, né? Que é um tubo que faz continuação da laringe. Tem uma estrutura cilíndrica formada por uma espécie de anéis cartilaginosos, em forma de um C. Mede de cerca de 12 centímetros e faz o transporte de ar para a laringe, para os brônquios. Então, o principal aqui, gente, do sistema respiratório é a faringe, né, que é um tubo no canal nasal. Aí temos o nariz, né, com duas cavidadezinhas, que são os dois orifícios, dois buraquinhos. E na laringe a gente tem as cordas vocais, né, que é responsável pela nossa voz. Então, qual é o órgão responsável pela nossa voz? Laringe, que ficam lá onde produz o som nas cordas vocais, certo? Vamos ver aqui a imagenzinha para vocês entenderem melhor. Nariz, né? Todo mundo sabe onde fica o nariz. A laringe, né? Que é na garganta, onde ficam responsáveis pelas nossas cordas vocais. Traqueia, logo abaixo. Aí tem os pulmões, pleura, os brônquios, né? Gente, os brônquios são abaixo dos pulmões. Às vezes a pessoa está com os brônquios inflamados, tem uma bronquite. Aí tem o lóbulo superior, lóbulo inferior, os alvéolos, lobo médio e lobo inferior, certo? Então, vocês têm que saber mais onde é o nariz, a traqueia e a laringe, que são os três principais. Aí nós temos os alvéolos pulmonares, que são minúsculos, né? Sacos de ar, que constituem, né, o fim das vias respiratórias. Possuem a forma de uma bolsa e são representados por milhares em cada pulmão, né? Sendo unidades respiratórias dos pulmões, responsável pela hematose. A parede dos alvéolos são tão finas que o oxigênio pode passar para o sangue, enquanto o gás carbônico passa para o interior dos alvéolos, através da membrana capilar. Então, os alvéolos são os músculos, né, que cuidam da via respiratória, por onde passa a nossa respiração, por onde vai passar o nosso ar, nosso oxigênio. Quem é responsável são os alvéolos. Temos o pulmão, né? O pulmão tem dois pulmões, gente. A gente tem dois pulmões, o esquerdo e o direito. O direito e o esquerdo, né, estão localizados no interior da caixa torácica, protegidos pelas costelas. São órgãos nos quais efetivamente ocorrem trocas gasosas, ou seja, a respiração. Então, o pulmão ele é responsável pela nossa respiração, né? Pelas trocas gasosas que tem. Os pulmões são subdivididos em lobos. O pulmão direito possui 3 lobos: lobo inferior, lobo médio e lobo superior, inferior e lobo médio, certo? O pulmão esquerdo possui 2 lobos, o superior e o inferior, e são separados por uma fissura oblíqua. Deixa eu ver se aqui tem a imagem do pulmão para que fica melhor. Só um minuto. Só um minuto, gente.
Então, vou colocar aqui a imagenzinha do pulmão, gente, para vocês poderem fixarem melhor. Vamos. O João tá de mal, eu acho que ele não quis ligar o ar pra mim. Peraí, até de passar aqui. Só um minuto, que eu vou colocar aqui a imagem para vocês poderem ver. Deixa eu fechar aqui o áudio. Desliguei o microfone. Tu pode falar agora, porque esses alunos são um porre da noite. Estão mandando um monte de mensagem aqui no grupo. Eu nem tô respondendo. Dizendo que tá em edição, que demora demais. Meu Deus, ainda te carregando. Aí tu me envia como tu postar, tá? Tá. Aí daqui a pouco eu já passo as outras. Tá o nome aí certinho. Tá ligado? Gente, desculpa, vamos continuar aqui. Só um minuto, desculpa, gente, é porque tava tentando conectar aqui. O negócio tá ruim aqui. Então, vamos lá. Quem é responsável pela nossa respiração? O pulmão. Então, através do nosso pulmão, né? Por isso que, às vezes, quando a gente pega uma bronquite, uma pneumonia, covid, a primeira coisa que atinge é o nosso pulmão, né? A gente fica com falta de ar, tudo isso. Então, vamos lá. Nós temos também a pleura, que são os pulmões revestidos de um saco seroso, né? Que envolve e protege cada pulmão. Então, a pleura é um saco que vai proteger os pulmões, certo? E ela vai estar protegendo ele. Temos o diafragma, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é a base de cada pulmão, vai se apoiar no diafragma, que é um órgão do músculo membroso que separa o tórax do abdômen, localizado acima do estômago, que promove juntamente com os músculos intercostais. Então, esses movimentos respiratórios que quem realiza são o diafragma. Então, esses movimentos respiratórios, quem vai realizar é o diafragma, certo? Quando a gente inspira, respira, ele que vai ajudar. Então, os movimentos respiratórios, né, como a inspiração, que promove a entrada do ar nos pulmões, dá-se pela contração da musculatura do diafragma. Então, quando você tá lá, né, aí você inspira, respira, inspira, respira. Quem é responsável pela inspiração, gente? O diafragma. Então, se perguntar lá na prova, quem é responsável pela nossa respiração, pelos movimentos respiratórios? Quem são? Diafragma. Daqui a pouco eu vou perguntar de novo. Então, o diafragma, ele é responsável pelo quê? Pelos nossos movimentos respiratórios. A expiração que promove a saída do ar dos pulmões dá-se pelo relaxamento da musculatura, né, do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma eleva-se às costelas, né, abaixam, o que diminui o volume da caixa torácica. Consequentemente, né, a pressão interna formando o ar e a saída do ar pelos pulmões. Então, a gente vai inspirar, respirar, né? Esse ar vai entrar e vai logo em seguida sair também, certo? Então, a gente vai contrair, né? Aqui a imagenzinha. Vai entrar o ar e vai sair. Quando você respira aí, ó, inspira, respira, você coloca o ar para dentro e você solta. Acho que todo mundo já fez esse movimento, né? De inspiração e inspiração,
certo? Então, aqui, recapitulando, do sistema respiratório, gente, que nós precisamos saber. O sistema respiratório, a gente precisa saber que a respiração ela é a absorção do oxigênio e eliminação do dióxido de carbono. Então, o que eu preciso saber do sistema respiratório? Que eu vou absorver oxigênio e eu vou eliminar dióxido de carbono. Que ela tem o processo de inspiração e respiração e expiração, que nós temos que o responsável é o pulmão, né? Mas quem é que faz esse movimento da inspiração e respiração é o diafragma. Isso é o que você precisa saber, os principais, certo? Alguém tem alguma dúvida? Essa é a principal coisa que vocês precisam saber, tá, gente? Que a gente vai absorver oxigênio e eliminar dióxido de carbono, certo? Estão caladinhos. Então, continuando. A gente vai para o sistema digestório agora. A Joelma fez uma pergunta aí, né? Quando a pessoa está com insuficiência respiratória, o diafragma que não está funcionando bem, ele é responsável por esse Neide, né? Neide, é porque tem Neide Costa. É porque ele é responsável por esse movimento, meu amor. Mas quando a pessoa está com insuficiência respiratória, é alguma inflamação no pulmão. Porque o pulmão é junto com o diafragma. Ele que faz essa função da respiração, ele que cuida, né, dessa função. Mas se teu pulmão tiver com alguma infecção inflamada, ele não vai fazer a função corretamente, porque ele trabalha em conjunto com quem? Com o nosso pulmão, né? Às vezes, quando você está com falta de ar, quando você está com dispneia, né, que é falta de ar, o diafragma não consegue trabalhar corretamente, certo? Então, vamos para o sistema digestório. Digestório já fala de digestão, de boca, pelo nome você já vai saber, né? De alimentação. Tem a função de modificar os alimentos ingeridos, né? Para serem aproveitados como energia. Então, quando você se alimenta, vai pegar o quê? Os alimentos bons, né? Vai aproveitar os alimentos bons e vai ser aproveitado aqueles que são melhores com energia, né? Ele cuida da manutenção do organismo, que receba suplemento nutritivo. Então, é o nosso sistema digestório que vai cuidar do quê? Da nossa alimentação, como a gente se alimenta, para poder o quê? Estar nutrido, para poder não pegar uma infecção, para poder se alimentar bem. O processo de digestão. Qual é o processo de digestão? Através quando você se alimenta. Primeira coisa, ingestão é a entrada do alimento. Quando você come o alimento, o nome desse processo é ingestão, porque você está ingerindo o alimento. Quando você engole, esse processo é o quê? Deglutição, que é o transporte do bolo alimentar, quando você engole ele. Depois tem o processo de digestão, que é a quebra do alimento em moléculas menores, quando eles são quebrados, né, pela ação das enzimas. Tem a absorção, que é a passagem dos componentes nutritivos para a corrente sanguínea. E depois tem a eliminação, né, que é a saída dos componentes não absorvidos na forma de fezes. Então, essa é a ordem do sistema digestório, né? Essa é a ordem da digestão. Primeiro, você vai ingerir o alimento, ingestão. Depois, você vai engolir, deglutição. Depois vai fazer a digestão, né? Quando esses alimentos se quebram, se dividem no corpo.
Depois vai ter a absorção, né, que é a passagem dos componentes nutritivos para a corrente sanguínea. Depois que esse alimento se espalha, a gente só vai o que é bom, o que é nutriente para a corrente sanguínea. E o que não é bom, não é componente nutritivo, você vai o quê? Eliminar através das fezes, certo? Esse processo é bastante interessante. Aí aqui a gente pode ver, né? A boca, a faringe, o esôfago, o estômago, né? Que às vezes a pessoa nunca sabe onde que é o estômago, vesícula biliar, o pâncreas, o intestino delgado, né? Onde vai ficar o intestino grosso, onde vai ficar as fezes, e embaixo o ânus. Os componentes do sistema digestório. Quais são os componentes do sistema digestório? A boca, né, que é o principal. Então, a boca, se perguntar lá, qual é o principal componente do sistema digestório? A boca, né, gente? Que é por onde vai entrar a nossa alimentação. Aí tem a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o grosso, o reto e o ânus. Esses são os componentes do sistema digestório. Aí em anexo tem as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. A cavidade oral, a boca, né? Porque ela é composta pelo quê? Pelos dentes, que são responsáveis pelo quê? Pela mastigação e quebra dos alimentos, né? Nós temos 32 dentes numa pessoa adulta. Então, se perguntar lá, quantos dentes tem uma pessoa adulta? 32. Estão aí divididos entre inferior e superior. Então, os de cima são o superior e os de baixo inferior. Temos a língua também, né? Que vai auxiliar no processo da mastigação, empurrando o alimento para os dentes. Então, a língua que vai te ajudar, né? Na alimentação e na deglutição. Além disso, é importante para a articulação das palavras, dicção e na degustação de sabores. Então, a língua, gente, vocês podem ver que a língua tem bastantes funções, né? A língua, ela serve para sentir o sabor da comida, ela serve para auxiliar quando a gente fala, ela serve para auxiliar para mastigar. Então, tudo isso é função da língua. Glândulas salivares. São as glândulas na cavidade da boca, né? Facilita no processo de insalivação, né? Que são elas, glândula parótida, submandibular e sublingual. São responsáveis pela liberação de saliva, né? Que a saliva é composta de água, que umidifica os alimentos para facilitar na deglutição. Então, a nossa saliva, gente, ajuda na deglutição também para umedecer nossa boca. Quando a gente fala, né, fica muita saliva, fica salivando muito. Imagina se a gente não tivesse saliva, se a nossa boca fosse seca. A gente poderia se engasgar bem facinho, né, com os alimentos. Porque nem todo mundo fica comendo e bebendo água ou suco, porque o certo é beber depois. Aí tem a amiliase salivar, né, que a função é começar a ingerir amido e carboidratos. Então, da cavidade oral é basicamente isso, né? O que a gente tem que saber principal é o processo, né? De ingestão, deglutição, digestão e absorção e eliminação. Cavidade oral, né? Que tem os dentes, a língua, as glândulas. E a faringe, que é um tubo muscular do sistema digestório e respiratório. Então, a faringe serve para os dois, né? Porque ela também vai auxiliar no canal da passagem do alimento. Então, para o alimento e para o estômago, ele passa pela faringe. Temos o esôfago, que é um tubo que se estende na faringe, né, até o estômago, que é onde vai guardar o bolo alimentar. Então a gente vai ver, né? Passa pela boca, depois vai passar pelo esôfago, tem um diafragma, né? Que é aqui, e vai para o estômago. Então, o estômago é onde vai ficar o alimento. Por isso que muitas vezes, quando a gente tem uma infecção, quando o alimento não está no estômago corretamente, por exemplo, um alimento não fez bem, na maioria das vezes a gente vai ter uma infecção no estômago, né? Que é onde vai estacionar esse alimento.
Mas antes ele vai passar pelo esôfago. O estômago é uma dilatação do tubo digestório, né? Localizada abaixo do diafragma. Então, o estômago vai estar aqui, ó, embaixo do diafragma. E ele vai ter duas válvulas, a cárdia e o piloro. A cárdia, ela impede que o fluxo alimentar volte. Por exemplo, quando tem uma criança, quando ela não tá... Quando é criança, né, gente? Quando é recém-nascida, eles têm muito refluxo. Não sei se alguém tem filho aqui. Quando a criança se alimenta ou toma leite, amamenta, a maioria das vezes ela tem refluxo, né? Que é colocar para fora aquilo que ela ingeriu. Então, essa válvula, ela vai servir como impedimento, né? Que essa comida volte, que esse leite volte. Mas às vezes acaba voltando. O piloro é uma válvula que regula a saída, né? O piloro vai regular a saída para as fezes. Então, vamos dar uma revisada aqui. Voltar lá, vamos dar uma revisada aqui. Porque senão fica muita coisa e vocês não entendem. Os alunos da manhã tudo estão dormindo, né? Só poucos entram, depois ficam com dúvida, né? Porque quem entra aqui, quem tá aqui, vocês estão tendo dificuldade, quem tá acompanhando as aulas para resolver os exercícios. Tem tudo na apostila, né? Mas quem assiste às aulas fica bem mais fácil de acompanhar, né, gente? Porque a gente sempre faz uma revisãozinha aqui, sempre eu fico fazendo perguntas, não é isso? Vou fazer algumas perguntinhas aqui e explicar para a gente poder fixar melhor. Tá? Vocês podem responder no bate-papo, tá, gente? Então, vamos lá. Primeiro, a gente viu o sistema linfático, né? Então, a gente pôde ver o sistema linfático, né? Que ele é responsável pelo retorno de líquido no nosso organismo. Então, o sistema linfático é por onde vai passar os líquidos no nosso organismo. A gente foi para o sistema respiratório. Qual é o processo que tem de sistema respiratório? O que é a respiração? A gente absorve o que na respiração? O que nós absorvemos quando a gente respira? O que a gente absorve? Quando eu respiro, eu estou absorvendo o quê? Oxigênio. Muito bem, Francisca. E eu elimino o quê? Respirei, suguei o ar. O que é? Oxigênio, né? Que está ajudando a respiração. E quando eu inspiro, coloco para fora. O que é que eu coloco para fora? O que é que eu elimino? Neide, lembra? Joelma, Kennedy. Eu respiro, eu puxo o oxigênio e eu coloco para fora o quê? Qual é o nome? O que eu elimino? Dióxido de carbono. Muito bem, Joelma. Então, vamos lá, os outros não esqueçam. Respiração consiste no quê? Na absorção de oxigênio e na eliminação de dióxido de carbono, certo? Aí nós temos a cavidade nasal, né, que tem 2 orifícios, a faringe, a laringe, a traqueia. E no sistema de respiração nós temos a inspiração e a expiração, não é isso? Isso é o mais importante que a gente precisa saber. Aí nós vamos lá para o sistema digestório, que é a digestão. Qual é o processo da digestão? Vamos lá. Primeiro a gente vai comer o alimento. Qual é o nome desse processo? Qual é o princípio?
São 1, 2, 3, 4, 5. Ingerir, muito bem. Então, quando a gente ingere, é o processo de ingestão. Depois que eu ingerir esse alimento, eu vou fazer o quê? Mastigar, engolir. Como é que é o nome desse processo? Quando você engole o alimento, depois de você ingere. Alguém ainda lembra? Com D, começa com D. Deglutição. Então, quando você engole esse alimento, é a deglutição, deglutir. Vocês precisam aprender essa palavra, porque quando vocês forem para o estágio, aí vocês podem colocar lá, né? Quando a paciente está com dificuldade de comer. Paciente apresenta dificuldade ao deglutir os alimentos, que é engolir, né? Tem paciente que às vezes não consegue engolir direito os alimentos, está com algum problema, às vezes não consegue mastigar, às vezes se engasga e tem que passar uma sonda. Então a palavra certa é deglutir, certo? Depois da deglutição vem o quê? Quando quebra o alimento, quando ele se espalha no corpo, que a gente até anda para poder fazer, para ajudar melhor esse alimento circular pelo nosso corpo, para a gente não se sentir tão cheio. Digestão, muito bem, Francisca. Então, o terceiro processo é a digestão, que é quando esse alimento vai se espalhar e se quebrar. Depois que a gente fez a digestão, vai vir o quê? Para poder pegar só os nutrientes, como é que é o nome desse processo? Que vai só, eu comi o alimento, eu mastiguei, eu engoli, e agora vai fazer um processo para poder tirar só o que é nutriente. Ele vai fazer o quê com os nutrientes? Ele vai absorver. Absorção. Depois que tirou os nutrientes, ele vai fazer o quê? A saída dos componentes através das fezes. Como é que é o nome desse processo? Neide, o Kennedy não respondeu nenhum ainda. Quando expulsa os alimentos pelas fezes, como é que é o nome? Eliminação. Esqueceram, né? Então, primeiro você vai deglutir, ingerir o alimento, deglutir, fazer a digestão, a absorção e depois a eliminação. Como é que é o nome disso? Processo de digestão, ok? Então, processo de digestão são essas funções, não podem esquecer, meus amores. Então, vamos continuar vendo mais algumas partezinhas aqui. Temos o intestino grosso, que é onde vai guardar as fezes, tá? Isso aí é o principal que vocês precisam saber. Onde é que armazena as fezes? No intestino grosso. Aí temos o fígado, né? Que é um órgão vital localizado abaixo do diafragma, que é maior que uma glândula do corpo, né? A função dele é produzir a bile, que é uma secreção verde e amarela, que é liberada por gorduras. Então, esse órgão também é capaz de armazenar ferro, vitamina e glicose. Então, o nosso fígado vai guardar o quê? Ferro, vitamina, glicose. E ele também participa do metabolismo dos carboidratos. Certo? O nosso fígado aqui, ó. Parece um fígado mesmo, né? Que nem aqueles que a gente come. Temos também a vesícula biliar, né, que é um órgão que é como se fosse uma pera. Ele está no fígado e é um saco bem membranoso, né, como se fosse uma bile. Então, a vesícula biliar vai fazer parte do fígado. Aí a gente vai aqui, ó, ver, ó, o estômago, ducto biliar, né, então nosso estômago é maior.
Então, nós temos também o pâncreas, que vai se situar posterior do estômago, certo? Essa parte aqui não precisa vocês saberem, só precisa saber que o fígado também é responsável. Qual a função do intestino grosso? Armazenar o quê? As fezes. Qual a função do fígado? Ele vai armazenar o quê? Os nutrientes, vitamina, certo? Dessa parte aqui, gente, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta em relação ao sistema digestório, linfático? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, alguma curiosidade, alguma coisa queira falar. Quero que vocês participem também, tá, gente? É muita coisa e eu tento falar só o que é principal para vocês saberem, para vocês também não se confundirem, entendeu? Porque da anatomia o que vocês precisam saber principal é os principais músculos, ossos e os principais sistemas, sabe? Pelo menos a função de cada um deles, para poder fixar melhor. Bom, agora é a vez de vocês participarem e fazerem alguma pergunta. Deixa eu abrir aqui o outro sistema. Alguém tem alguma pergunta ou a gente pode fazer mais um sistema? Vamos iniciar o sistema urinário, tá, gente? Sistema urinário, você já lembra de quê? De urina, né? Então, vamos lá para o sistema urinário. O sistema urinário, ele quem são os componentes dele, né? O rim, nós temos 2 rins. O ureter, que é um canal, né? A bexiga e a uretra. Então, esses são os principais componentes que vocês precisam saber do sistema urinário. Rim, ureter, bexiga e uretra. Certo? Sistema urinário. Sistema urinário. Ele é composto. Qual é a função do sistema urinário, né? O corpo do sistema urinário, ele apresenta diversos mecanismos de eliminação dos detritos do organismo, usando como via de excreção os pulmões, o intestino e o sistema urinário. Então, vamos lá. Qual é a função do sistema urinário? O sistema urinário é responsável pela produção e eliminação da urina. Então, ele é responsável pela produção e eliminação da urina. O sistema, ele vai produzir e vai também eliminar a urina, mantendo assim a homeostase, que é a manutenção do volume do líquido do corpo. Também serve, qual é a função do sistema urinário? Filtrar as impurezas presentes no sangue que circulam no organismo, evitando que o acúmulo de substâncias perigosas para a sua saúde. Então, o sistema urinário também ele vai filtrar todas as impurezas para poder expulsar na urina. Então, ele vai pegar todas essas impurezas para poder excretar. Quais são os componentes do sistema urinário? Os rins, né? A gente tem 2 rins, o direito e o esquerdo.
com a função de produzir a urina. Então, quem é responsável por produzir a urina? Os nossos rins. Nós temos quantos rins, gente? 2. Um do lado direito e um do lado esquerdo. Temos ureteres, que também são 2. Um do lado direito e um do lado esquerdo, com a função de transportar a urina. Então, o rim vai produzir a urina e o ureter vai transportar a urina. A bexiga é aonde fica localizado, armazenado a urina. Desculpa. Então, se perguntaram lá para vocês, onde fica armazenada a urina? Na bexiga. É tanto que quando a gente prende o xixi, a gente não sente uma dor no pé da barriga, né? É porque a bexiga tá cheia. Então, quem tá doendo é a bexiga. A uretra é que transporta a urina até o exterior do corpo, né? Para poder ser eliminada. Então, a uretra é um canalzinho, né? Que vai guardar a urina para poder caminhar. Então, aqui os rins, né? O ureter, que é por onde vai passar a urina. Ele vai vir por esse caminho e vai ser guardado aqui na bexiga e vai sair pela uretra. O ureter é o canal. Divide-se como? O sistema urinário. Em órgãos secretores, né, que produzem a urina, que são os rins. Quem produz a urina, gente? Os rins. Onde armazena? Na bexiga. Nós temos quantos rins? 2. Quantos ureteres? 2. Então, os órgãos excretores são encarregados para processar a drenagem da urina para fora do corpo. São formados por ureteres, bexiga e uretra. Ureteres é o canal que vai passar, bexiga é onde vai armazenar a urina e uretra é por onde vai sair a sua urina. Essas estruturas não modificam a urina ao longo do caminho, ao contrário, elas armazenam e conduzem a urina do rim para o meio externo. Certo? Então, vamos ver aqui, né? Olha que imagem linda, para vocês poderem entenderem. Então, vamos lá, aumentar aqui. Rim direito, rim esquerdo. Ureter, que é o caminho onde vai passar a urina. Bexiga, onde vai armazenar. Aí tá aqui a urina amarelazinha, né? Uretra é o canal por onde vai sair. Isso aqui é do pênis, tá, gente? Isso aqui é o canal urinário do pênis, do homem, masculino, que o pênisinho, a uretra do homem. Já o da mulher, vai ter o rim direito, o rim esquerdo, o ureter, que é por onde vai passar a urina, a bexiga, a urina armazenada e a uretra. Pode ver que a uretra da mulher é bem menor, né? A do homem é maior. Então, a uretra é por onde vai sair a urina. Certo? Então, quem vai produzir a urina? Os rins que são responsáveis pela produção. O ureter é o canal de passagem, a bexiga é onde vai armazenar a urina e a uretra é o canal onde vai sair essa urina. Isso aí vocês têm que saber todo esse caminho, tá, gente? Certo? Possui uma face, né? Medial, né, que se encontra o hilo, renal, que é uma abertura do ureter. Então, o ureter tem um corpo, né, um caminhozinho, né, como vocês viram. Na extremidade de cada rim tem uma glândula suprarrenal, que são formados de glândula. E no seu interior, né, que tem os néfrons, que filtram o sangue e produzem a urina. Então, o néfron que é o responsável, né, também junto com o rim. Aqui, ó, anatomicamente, como se fosse o esqueletozinho. Os rins, ureter, bexiga e a uretra. Essa imagem está bastante explicativa. Os rins são formados por 3 camadas. Cápsula fibrosa, né, que é a camada mais externa, que é formada por um tecido conjuntivo e adiposo que envolve o rim. Então, o rim é formado por essa camada, né? Córtex renal, que é uma área avermelhada de textura lisa, que ocorre às etapas iniciais da formação e modificação da urina. Camada medular,
que é a mais interna, formada pela composição de 8 a 18 cones, denominado pirâmides renais. Então, essas cápsulas aqui, essas camadas, são as camadas do rins. São 3 camadas que dividem o rim. A imagenzinha aqui, ó, veia cava, artéria, aí vai ter 2 rins, o direito e o esquerdo, uretra por onde vai passar. E abaixo do rim, gente, sempre vai ter gordura. Tem que ter cuidado com essas gorduras. Os néfrons. O néfron é uma unidade morfofuncional, uma unidade protetora da urina do rim. Então, cada rim contém cerca de 1 milhão de néfrons, eles servem para a função de produzir a urina. Ele que produz a urina. Formação da urina. Como é que forma a urina? O sangue penetra nos rins, né, pela artéria renal. Se ramifica sucessivamente até os capilares, né? O sangue tem uma alta pressão, né, onde deixa passar água. Aí vai ocorrer a filtração, né? Na urina a gente vai filtrar para poder tirar as impurezas, certo? E para poder expulsar do corpo. Aproximadamente 2.000 litros de sangue passam diariamente pelos rins, mas apenas 200 litros são filtrados, sendo que 198 são reabsorvidos e os 2 litros restantes formam a urina. Então, para vocês verem como é que é, né? O sangue passa diariamente pelos rins, mas apenas 200 litros são filtrados para poder formar a urina. O que compõe a urina? Professora, de que a urina é feita? 95% de água, 1% de cloreto de sódio, ureia e ácido úrico e proteínas, bicarbonato e o pigmento amarelado. Nós temos o pigmento amarelado, né, para poder colocar a cor da urina. Não sei se vocês já perceberam, quando vocês bebem bastante água, vai clareando essa urina, né? E às vezes, quando a gente tem um tipo de infecção, pode escurecer. Ou então, quando a gente toma algum medicamento, tem alguns antibióticos que também escurecem a urina. Não sei se já perceberam. Quais são os fatores que alteram a formação da urina? Quais são os fatores? Alteração do volume sanguíneo, já que a urina é derivada do sangue. Alteração da pressão arterial, pois interfere na pulsação do sangue pelos capilares, também na diferença da pressão, né? Concentração de substância no sangue, quando tem uma glicose, por exemplo, quando você está com a glicose alta, pode alterar também a urina. Vias urinárias. Quais são as vias urinárias que temos? Glândulas suprarrenais, ureteres, bexiga e a uretra. Temos a glândula suprarrenal, né, que é uma glândula do lado que protege o quê? Os rins. Ureteres é o quê? O tubo onde vai passar a urina, certo? É o trajeto, né, que vai até a uretra. Aqui, ó. Temos 2 rins, né? A ureter por onde vai passar a urina, a bexiga onde vai armazenar e a uretra onde vai sair essa urina. O que é a bexiga, professora? É uma bolsa muscular localizada na porção inferior da cavidade abdominal, tendo em seu interior pregas vesicais para sua distensão durante o enchimento. Funciona como um reservatório de urina que chega através dos ósseos uretéricos e seu esvaziamento ocorre como uma reação reflexa ao seu enchimento, através do ósseo da uretra. Possui a capacidade de armazenamento de aproximadamente 300 ml, variando de indivíduo para indivíduo. Então, a nossa bexiga, gente, ela cabe 300 ml de urina. Quando tá cheia, por isso que você começa a sentir dor, porque não armazena mais que isso, pode armazenar um pouquinho só, mas você começa a se sentir incomodado. Então, eu perguntava para vocês, qual é a capacidade de
Guardar a urina. Quantos ml pode guardar, armazenar a urina na bexiga? Vocês vão responder 300 ml. Certo? A bexiga apresenta 2 esfíncteres que controlam, né, a saída da urina. Quando a bexiga está enchendo, o músculo interno ele se contrai, né? Tem uma contração. E quando ela está cheia, né? O esfíncter externo, que é controlado voluntariamente, permite a resistência à necessidade de urinar. Então, quando a gente está com a bexiga cheia, a gente começa o quê? A sentir necessidade de urinar. A capacidade da bexiga urinária é menor nas mulheres, porque o útero ocupa o espaço imediatamente acima da bexiga. Então, não sei se vocês já ouviram falar, né, que a bexiga da mulher é menor que a do homem, porque a gente tem o útero acima. A uretra, né, é o tubo muscular, né, localizado abaixo da bexiga, que é onde vai conduzir a urina para o meio externo, ou seja, é por onde vai sair essa urina para o meio externo, sendo revestida por uma mucosa, que contém grande quantidade de glândulas secretoras do muco. Então, uretra é por onde vai sair, né, a urina. Ela é diferente entre 2 sexos, tendo tamanho aproximadamente de 4 centímetros das mulheres e 17 centímetros do homem. Então, por isso que a necessidade da mulher de fazer xixi, por exemplo, nossa, às vezes a mulher, se não tiver vontade de fazer xixi, se demorar muito, a mulher já se mija, porque a uretra dela é bem pequenininha, 4 centímetros, e a do homem não, é 17. Então, qual é a uretra maior, do homem ou da mulher? Do homem. A uretra feminina, né, gente, ela é menor e tem a função somente de transportar a urina. Está localizada na sínfise púbica, incluindo a parede anterior da vagina, e localiza-se anteriormente à vagina entre os lábios menores. Ela está lá na vaginazinha, né, lá no final. Uretra masculina, ela tem 3 porções: a protástica, a membranosa e a esponjosa. Por quê? Porque ela se inicia na bexiga urinária, né, através da próstata, e se estende até a extremidade do pênis, e serve também como um canal de ejaculação. O ducto ejaculatório faz parte do sistema urinário e reprodutor. Então, a uretra do homem, gente, serve também para passar tanto a urina quanto a ejaculação. Quando o homem vai lá, ejacula, quando ele goza, popularmente falando, é pela uretra também, certo? Esse é o sistema urinário. Gente, eu gosto de revisar porque às vezes eu falo um pouco rápido. Vocês podem não entender. Então vamos lá, né? Quais são o sistema urinário, né, gente? Vamos lá. Vocês gostaram do sistema urinário? Vamos lá, do sistema urinário. Vamos recapitular. O sistema urinário é formado por quais partes? São 4 partes. 2, o quê? São 2 o quê? Vamos lembrar lá quais são as partes do sistema urinário. Vamos ver se vocês estavam prestando atenção. 2 rins. Muito bem. Uretra. Tem quantas uretras, gente? 1 ou 2? Não. Uretra é só uma. Ureteca é 2. Vocês não podem confundir isso, gente. Uretra é só uma, que é aquele canalzinho lá embaixo, que mede 4 centímetros da mulher. Ureté, que a gente tem 2, um de um lado e um do outro. Lembra? Na imagem? Aí depois do ureté a gente tem o quê? Qual é a outra parte? Rins, uretra, ureté e qual é o outro? Bexiga. Muito bem. Quem é que é responsável por produzir a urina? Os rins. Muito bem, gente. Qual é o caminho que passa a urina? Qual é o canal? Ureté. Muito bem. Então, muito príncipe esses meninos. Muito princesa.
Onde que armazena a bexiga? Ah, eita, erradei a resposta. Onde que armazena a urina? Onde é que vai armazenada a urina? A urina é armazenada na bexiga. Então, nós vamos armazenar a urina na bexiga e ela vai sair por onde? Qual é o nome do canal? Pela uretra, muito bem. Então, você vai armazenar, né, a urina na bexiga e ela vai sair pela uretra. Muito bem. Certo. Então, vamos lá. Qual é a uretra maior? Da mulher ou a do homem? Do homem, muito bem. Certo. Quanto que armazena de urina na nossa bexiga? A gente pode armazenar até quanto de urina? 300 ml, muito bem. A uretra da mulher, ela tem aproximadamente quantos centímetros? 4. E a do homem, quem lembra? Do homem é maior, bem maior. 17. Meu Deus, que orgulho desses meninos. A uretra do homem, ela também ela tem a função de quê? O que é que vai passar pela uretra do homem? Fora a urina. Ejaculação, tá, gente? Lembrem. A urina também a uretra do homem vai ser responsável pela passagem da urina e ejaculação. Então, isso é o principal que vocês devem saber do sistema urinário, certo? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Gostaram aí do sistema urinário? É um dos que eu mais gosto. Os que eu mais gosto de anatomia é o sistema urinário, o reprodutor feminino e masculino. A gente vai estudar na próxima aula. Gente, eu adoro o sistema reprodutor masculino e feminino, que a gente vai conhecer as partes do corpo da mulher, saber para que serve, do homem também. É bem interessante. Esses outros que não têm muita importância, linfático, só para a gente saber mesmo, mas não são tão importantes quanto os outros. Tá, meus amores? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não, sim. O não é para pergunta, é porque vocês não estão entendendo a aula. Querem fazer alguma pergunta? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá, meus amores? Obrigado, meu amor. Tenham todos um bom dia, tá? Todo mundo aqui mandou exercíciozinho, né? Salvei. Se eu ainda não respondi alguém, não se preocupe que eu vou responder. Continuem assim, participando, tá, meus amores? Bom dia. Qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem ou me ligar, certo? Tchau.